Olá, gente! Então, hein, a notícia mais feliz do ano, né? Provavelmente, né? Porque, né, o Lula aí não tem notícia boa, né? Mas, olha só, a melhor notícia do ano saiu na Veja. Teste da realidade. Vírus saiu de laboratório e máscaras foram inúteis. Reconhecer fatos e mudar de ideias são características de quem quer pensar bem, até quando isso parece equivocadamente premiar negacionistas, né? Não dá mais para falar negacionistas, né? Porque agora foi provado que nós estávamos corretos. Primeiro que máscara não adiantou de nada, era tudo focinheira, né? A gente falava lá atrás, né, na época lá do Dória, do Ditadória, né? Que era um absurdo toda essa questão de obrigar as pessoas a usarem máscaras e realmente, aparentemente, nunca deu certo, né? Eles não mostraram nada que comprovasse que as máscaras realmente funcionavam, só botavam uma focinheira no rosto das pessoas e muita gente gostou de usar máscara porque essas pessoas são feias, né? E você botando uma máscara no rosto, você esconde a feiura. Então, para quem não gosta também de se expor, é bom, né? Porque você usa o negócio e você não tem que dar justificativa para ninguém, né? Por que você está usando uma máscara, né? Enfim. Agora, isso daí do vírus sair de laboratório é muito mais grave, por quê? Porque tem um responsável pela pandemia. Não foi como eles afirmavam, não foi uma origem natural, né? Teria uma origem animal, natural, né? Enfim, foi uma origem humana, né? E já circulava em 2020, meados ali de 2020, um cientista que falava, olha, esse vírus tem características de que ele foi feito em laboratório. Muita gente criticou ele, massacrou esse cientista, não lembro o nome, mas é aquilo, os conspiracionistas no fim estavam corretos, em quem diria, né? A gente estava correto que ia ter o passaporte vacinal e teve mesmo, né? O Great Reset era um plano e eles executaram. No fim das contas foi um plano, executaram, mas assim, não durou muito, né? Porque as pessoas começaram a se revoltar contra as medidas da ditadura sanitária que aconteceu no mundo inteiro, não só no Brasil. A ditadura sanitária, ela aconteceu em todo lugar, né? Mas vamos lá. É dura a vida de quem pelo menos tenta não ser engolfado por opiniões ideologizadas. Um fenômeno que contaminou até cientistas que deveriam ser a última linha de defesa contra a politização de sua atividade. Tá bom, a ciência moderna não tá cheia de ideologia, não, né? O aquecimento global não tem mão governamental e dos globalistas, não, né? Para encarecer o custo de vida de todo mundo. Não existe isso, não existe, né? Pelo amor de Deus, né? Eu acho que esse negócio de máscara e lockdown, não falo lockdown também deu errado, né? Essa questão também aí de onde a origem do Covid, tudo foi muito ideologizado, né? Tem muito agente chinês no Ocidente, né, que negava essa origem do laboratório chinês, né? Tá cheio de pessoas aí da grande mídia que são pagas pelo Partido Comunista Chinês, né, o PCC, né? Alguns acontecimentos dos últimos dias dão um certo alívio para os que mantiveram a independência e são algo duros, acho que são algo duros, né? São algo, não sei também, são algo duros de engolir para quem acreditou firmemente que os negacionistas seriam punidos por seus múltiplos pecados durante a pandemia. Na verdade, não teve nada disso, né? Quem deveria ser punido, quem deveria realmente ser punido são esses que falavam que nós éramos os negacionistas. Na verdade, eles é que impuseram lockdowns ineficientes, obrigaram as pessoas a usarem uma focinheira que é horrível e ainda mentiram a respeito da origem do Covid, né? Para tentar passar um paninho ali na China, né? Obviamente, os fatos não têm nada a ver com opiniões formadas com base em posições políticas, progressistas em geral, louvando a ciência. Mentira. Essa coitada tão abusada e conservadores insurgindo-se contra a obrigatoriedade de medidas como máscaras, lockdowns e vacinas. Pois é. Quem diria, né?
Quem diria, conservadores estavam certos. No olho do furacão, a maioria de nós quis acreditar que uma camadinha de pano ou de papel na frente do rosto nos protegeria do vírus e que ficar em casa era o preço a pagar pela sobrevivência a uma praga incontrolável saída da natureza, para, como sempre, punir os humanos por invadir habitats animais. Aquela velha... Isso aí, esse negócio não, o homem vai ser punido por invadir habitats animais. Isso aí é aquele pensamento ecochato, né? Que tudo que é contra o homem, todas as práticas que acontecem, é culpa do homem, que é o homem que fez coisas erradas e que agora o homem está pagando. Não, tem nada a ver uma coisa com outra, mas eles passam essa narrativa para falar, não, nós temos que ser mais ecológicos, aí vai, né, encareceu, mesmo encarecendo o custo de vida de todo mundo, né? Enfim. Mas olha só que engraçado, né? Exatamente. E assim, você querer usar máscaras, eu não tenho nada contra. Acho que realmente a pessoa que quer usar máscara, beleza. Quer usar um pano de papel no rosto e vai fazer menor diferença, beleza, use. É até pior, né, em alguns aspectos, mas beleza. Mas use o negócio. Seja livre para usar. Não ouça opiniões alheias, use da forma que você quiser. O que é importante, né? A liberdade de você usar o que você quiser, né? Agora, o problema é que obrigaram as pessoas que não queriam usar a usar a máscara. Então é aquilo. Você não só falava que a máscara fazia bem, mas você obrigava. Então era uma coisa mais grave ainda, né? Você cerceou o direito da pessoa escolher se ela quer ou não usar máscara. Isso foi tudo feito pelo Estado, né? No fundo, era nossa culpa e precisamos espiá-la. Pois é, né? Quem que estava certo? Fato, o Departamento de Energia dos Estados Unidos e o FBI fizeram declarações apontando uma razoável convicção de que o vírus da Covid escapou por acidente do laboratório chinês onde era estudado. Por acidente, né? Ainda tem isso. Será que foi por acidente mesmo? Será que não foi o PCC que mandou soltar esse negócio? Né? Enfim... Ironicamente, depois disso tudo, o Trump não foi reeleito, o Bolsonaro não foi reeleito. Foi muito bom para a China, né? Porque o Biden e o Lula são perfeitos, excelentes para a China, né? O Trump era horrível para a China, não preciso nem falar, né? Foi um dos piores presidentes para a China, né? O cara ainda falava China virus, né? China virus, né? A gente falava Wuhan virus, né? Kung Flu, né? A gripe chinesa, né? Gripe chinesa, né? Parecia um absurdo lógico imaginar que o vírus aflorado na cidade de Wuhan, onde funciona um laboratório de estudos desse tipo de agente patológico, tivesse saído por acaso de um morcego que infectou um animal intermediário que infectou humanos. Mas quem disse isso chegou a ser chamado de racista. Exatamente. O que não tem nada a ver, porque se o vírus foi feito em laboratório, não tem nada a ver ali por causa do chinês, não. Mas é a culpa aí do governo, né? Porque lá tudo é planificado pelo governo, né? O governo é que fez isso, né? Culpa do governo chinês, né? Não tem nada a ver com racismo ou não. Nada a ver. Outro tijolinho recente. A revelação de que a França havia encerrado a colaboração com o laboratório de Wuhan e avisado que ele estava sendo usado para fins militares. Isso aí nem eu sabia, hein? Então é aquilo, hein? É uma Umbrella Corporation mesmo, hein? Pra quem achava que Umbrella Corporation não existia, olha aí, né? Só que aí é controlada pelo governo chinês, né? Fato, uma instituição chamada Cochrane Library, considerada a mais respeitada na análise de intervenções médicas em escala mundial, concluiu que máscaras comuns ou as usadas por profissionais de saúde, as N95, provavelmente fizeram pouca ou nenhuma diferença na propagação da doença. Antes da pandemia, serviços médicos de diferentes países e a Organização Mundial da Saúde não consideravam as máscaras efetivas para conter o contágio de doenças respiratórias, o que é mínimo irônico, né? Como é que mudou tudo? Na verdade não mudou, né? Eles só obrigaram mesmo as pessoas a usarem esse tipo de coisa, né? Mas você vê, antes da pandemia, então... É aquilo, o Átila Yamarino mesmo, ele fez vídeo no canal lá do Manual do Mundo falando que as máscaras contra o Covid não serviriam de nada. Ainda mais ele que tinha barba,
um negócio não fazer nada, porque a barba, ela, enfim, ela ia ser até pior, né? Porque ele falou isso, né? Que poderia acumular o vírus, sei lá. Então. Mas enfim, ele dizia isso e depois de alguns meses ele mudou de ideia. Então foi uma coisa muito mágica. Você foi, caramba, parecia até que alguém fez uma grande descoberta de que as máscaras ajudavam. Foi tudo feito aquilo. Tomara que dê certo, né? No fim das contas, lockdowns, medidas que atrapalharam milhões de vidas, foi feito tudo com um achismo, né? De que não, vai dar certo, pode acreditar. E não deu certo. E outra coisa, esse estudo da Cochrane, eu já fiz um vídeo sobre isso aí, né? Esse estudo da Cochrane Library. Só que assim, os esquerdistas estão desesperados, né? Os cientistas de esquerda estão desesperados, falando que esse estudo aí foi mal feito, não sei o quê. Como se os estudos de esquerda sobre lockdowns e máscaras foram feitos com alguma relevância, né? Enfim. Fato ou fatos? Uma montanha de e-mails provenientes do ex-secretário de saúde do Reino Unido, Matt Hancock, comprova o que muita gente já tinha concluído, ou seja, que o governo, na época chefiado por Boris Johnson, tomava providências com base em pesquisas de opinião e não na mais pura e elevada ciência. Inclusive, esse é o cara que o Nando Moura mais pagava pau durante a ditadura sanitária, né? O Nando Moura falava que não, o Boris Johnson é conservador, ele tá fechando tudo, ele não sei o quê. Pois é, né? Depois disso, o Nando Moura nunca mais falou do Boris Johnson, né? Incrível, né? O que aconteceu com o Boris Johnson do Nando Moura, né? Caramba, o que aconteceu com o Boris Johnson do MBL, né? Caramba, ele sumiu, né? Pois é, hein? Caramba, hein? Quem é que tava certo, hein? Mas é isso aí, lógico. Na verdade, ele não tomava providências com base em pesquisas de opinião. Isso também é uma outra mentira. Ele tomava providências com base naquilo que ele queria tomar. Tipo, porque o britânico médio ele não queria ficar confinado em casa. Ele não queria ficar confinado em casa. Isso é uma mentira. Ninguém com o mínimo de sabedoria quer ficar confinado em casa. Isso não ajuda de nada. Isso tem outras coisas que só pioram ainda esse negócio, né? Enfim. Não é exatamente uma surpresa e todos os políticos precisam realmente levar em consideração o que o povo está pensando. Mas ver a manipulação nua e crua desse conceito é chocante. Depois falavam que o Bolsonaro era ruim. Um exemplo no mar de mensagens, as crianças das escolas inglesas para alunos a partir dos 11 anos foram obrigadas a usar máscara sem nenhum embasamento científico, mas sim um puro cálculo político. A primeira-ministra da Escócia na época, Nicola Sturgeon, havia determinado a restrição e Boris concluiu que não valia a pena comprar essa briga, não queria parecer menos durão do que a rival escocesa. Havia determinado a restrição e Boris concluiu que não valia a pena comprar essa briga, não queria parecer menos durão do que a rival escocesa. O que mostra o quê? Foi um grande traidor. A verdade é que o Boris Johnson, ele sim foi um traidor. O Bolsonaro não foi traidor. O Bolsonaro seguiu os preceitos conservadores durante a ditadura sanitária. Inclusive, foi um dos motivos porque eu comecei a apoiar ainda mais o Bolsonaro, porque ele realmente encarou o establishment político, não usava máscara, tá certo, nunca teve... quem não quer usar máscara, não usa máscara. E os caras ficaram revoltados com ele, falaram, não, que não sei o quê. Né? O primeiro-ministro também se deixou convencer, também se deixou convencer a não reabrir as escolas fechadas, com grandes prejuízos para os alunos, como está acontecendo até hoje, porque os pais já achavam mesmo que não haveria volta às aulas, até o início do ano letivo em setembro. Hancock e outros funcionários ironizaram as pessoas que precisavam voltar ao país e fora, durante um certo período obrigadas a aceitar e pagar para ficar 10 dias em isolamento em hotéis perto de aeroportos, trancadas em caixas de sapatos. Hilário, diz um deles. Nossa. Em caixas de sapatos. Você vê como é que o governo pensa a respeito da população, né? Isso aqui é para vocês entenderem. Por que eu tenho uma visão anarquista de mercado? Porque, cara, o governo não tá nem aí para você. O governo nunca esteve aí para você. Esse negócio de ditadura sanitária, como o próprio nome fala, a ditadura sanitária não foi feita para proteger pessoas, isso aqui foi feito para aumentar o poder do Estado. Né? Eles aumentaram o poder do Estado. E isso tudo aqui, o negócio
10 dias de isolamento em hotéis perto de aeroportos, trancadas em caixas de sapatos, os caras falando hilário ainda. Tipo, é tudo mostra a psicopatia do establishment globalista, né? Toda essa psicopatia deles. Né? Os exemplos de decisões sem motivos sólidos são inúmeros e provavelmente seriam similares se outros governos pudessem ser vasculhados de forma tão definitiva. Um dos raros países que já fizeram isso foi a Suécia, que se distinguiu de todos os outros países envolvidos por não mandar a população se trancar em casa e manter abertas as escolas para jovens e crianças. Foi uma decisão fundamentalmente correta, concluiu a comissão do coronavírus. Pois é, e o MBL e o Nando Moura meteram pau na Suécia, né? O Arthur Duval fez vídeo falando que, nossa, a Suécia tá horrível, não sei o quê. Será mesmo? Não, eles se deram bem, né? Não fecharam nada, não trancaram as escolas, deixaram as crianças e jovens estudando. Isso aqui foi um grande exemplo de verdadeiro liberalismo, né? A gente tem até que elogiar o governo da Suécia, né, que é um governo teoricamente mais à esquerda, que não caiu na lorota globalista de fechar tudo. O que é irônico, né? Cara, a Suécia era um governo na época de esquerda, o Boris Johnson era de direita, o que se esperava é que o Boris Johnson fosse ser mais ativamente antiglobalista, e foi ao contrário, ele deu poder aos globalistas, enquanto a Suécia não deu poder aos globalistas, né? Você vê que a Suécia fez certo, né? E o MBL e o Nando Moura que chorem, né? Outra conclusão, vários outros países que implementaram lockdown tiveram resultados significativamente piores do que os da Suécia. Exatamente. As autoridades médicas, únicas responsáveis pelas medidas oficiais, pecaram por demorar muito para alertar a população e houve aglomerações que deveriam ter sido restringidas, criticou a comissão. Em resumo, muitas das orientações e das consequências do combate à Covid só estão sendo estudadas agora, enquanto autoridades médicas e governamentais tiveram que reagir no calor dos acontecimentos, em meio a um estado mundial de pânico e prognósticos cataclísmicos. Quanto a mais a ciência verdadeira, jornalistas inquisitivos, quanto mais a ciência verdadeira e jornalistas inquisitivos perscrutarem de onde se originou a pandemia, como se propagou, o que funcionou e o que não funcionou no seu combate, mais teremos a ganhar. Reconhecer fatos não é premiar os negacionistas, uma palavra odiosa, por evocar uma horrível comparação com os degenerados que rejeitaram as conclusões sobre o genocídio dos judeus pelos nazistas. É jogar a favor de toda a humanidade. Escrevendo na Spectator com sua inteligência brilhante e seu pendor para a polêmica, Rod Liddell anotou sobre a situação na Inglaterra. Eu não tinha e não tenho grandes objeções ao primeiro lockdown, ou mesmo as primeiras recomendações para usarmos máscaras ou esfregarmos as mãos com álcool a cada poucos segundos. Não sabíamos o que estávamos enfrentando. Vocês não sabiam o que estavam enfrentando, mas fizeram mesmo assim. Né? Liddell, obviamente, é um conservador e escreve que muito do que fomos proibidos de dizer, sob pena de sermos banidos das redes sociais ou demitidos de nossos empregos, revelou ter considerável substância. Aquilo que eu digo novamente. Isso tudo foi feito, toda essa questão de proibir pessoas, de não sei o quê, de demitir dos seus empregos, isso aqui é coisa da China. Isso aqui é o tanto de espião que a China tem no Ocidente, o tanto de agente político da China que ela tem no Ocidente, para ter passado toda essa narrativa. A pandemia foi perfeita para a China. Os estados todos afundaram enquanto a China cresceu. Entendeu? Só mesmo o intelecto superior para usar a expressão considerável substância no lugar de estão vendo só? Nós tínhamos razão. Nós tínhamos razão sim. Os negacionistas tinham razão sim. Quem preferir pode ignorar essa parte e se ater aos fatos que estão contando uma história a qual não deveríamos fechar nossos ouvidos. O globalismo moderno fecha sim os ouvidos, né? Não escuta a oposição, não escuta os dissidentes, até por isso o nome do meu canal é O Dissidente,
criei esse canal para me opor à ditadura sanitária, né? Para me opor ao globalismo internacional, né? E é isso, né? Agora eles estão começando a ver que os negacionistas estavam certos e que, na verdade, quem eram os negacionistas eram eles mesmos, que acusavam os negacionistas de serem negacionistas, né? A verdade vai aparecendo, e é isso que é legal na ciência, né? Isso é ciência de verdade. É a verdade se aparecendo, e quem falava que estava defendendo a ciência e não estava defendendo a ciência porcaria nenhuma, vai perder toda a relevância. Deveria, né? Até deveria, né? Perder relevância, né? Mas enfim, nós estávamos certos. Quem estava errado foram João Dória estava errado, hein? Quem diria? Nando Moura, o MBL, o ladrão do Lula, todos os políticos de esquerda que fizeram cartas, não, Bolsonaro, não sei o quê, tem que usar máscara. Vocês todos estavam errados e quem estava certo era o Bolsonaro. Parabéns aí aos imbecis que caíram nessa idiotice de lockdown, de máscara, de todas essas baboseiras aí. Enquanto o Felipe Neto ia jogar bola, vocês acham mesmo que os globalistas estariam tão preocupados com esse negócio de máscara? Se a grande maioria tudo ia para locais e nem usava máscara, estavam nem aí para as próprias medidas que eles mesmos faziam, né? Eles estavam nem aí para as medidas que eles criavam, né? Tanto é que o Boris Johnson caiu por conta disso, né? Ele fez um monte de medidas autoritárias e não cumpria elas, né? Fazia festas, né? Não usava máscara. Enfim, o cara era um fanfarrão, né? Fanfarrão e foi admirado muito pelo Nando Moura. Olha só o cara, né? Olha só o cara. MBL também, né? E quem estava certo? Bolsonaro, Ron DeSantis. Ron DeSantis foi bem melhor que o Trump também, né? Pertinente falar que o Trump não foi lá grande coisa também não. O Trump caiu um pouco nessa laia aí para ganhar algum apoio aí político. Também não foi perfeito, né? Mas Bolsonaro e Ron DeSantis foram perfeitos. E o Lula só tá no poder, né, se for por causa dos pandeminions, né, porque eles realmente são idiotas. E, na verdade, o Bolsonaro esteve sempre certo. E esse aí é um dos motivos porque ele foi o maior ANCAP governador, ele foi o maior governante ANCAP, né? O Javier Milei talvez vença lá as eleições na Argentina, né? Mas o Bolsonaro foi o presidente mais ANCAP que o Brasil já teve, porque não fez nada que o governo, que o sistema falava para ele fazer, né? Literalmente né? Foi um sujeito antissistema, né? Que dá um orgulho, né? Mas enfim, é isso, um abraço, curta o meu vídeo, inscreva-se no meu canal, compartilhe meu vídeo nas suas redes sociais para espalhar a palavra e um forte abraço. E comentem aqui embaixo. E inscrevam-se.